De volta com J1 e a Terciane Fernandes traz os destaques do Bom Dia Sábado. Oi, moçada! Bom Dia Sábado tá com histórias super bacanas. Um grupo de jovens tira um tempo precioso para cuidar de quem precisa em hospitais públicos aqui de Goiânia. Eles levam doações a pacientes internados. Quem se lembra das locadoras de vídeo bombavam nas décadas de 90 e 2000? Vamos mostrar que algumas resistem ao tempo e à tecnologia. E ainda tem o Viver Cidade, lá no Parque Amendoeiras. 800 mudas serão plantadas. Bom Dia Sábado, às 8 horas da manhã. Até lá! E a gente confere agora as vagas de estágio do IEL. Rodou! O Instituto Evaldo Lodge oferece 2 vagas para quem cursa Administração e Ciências Contábeis. Também estão abertas 7 vagas para o ensino médio, 1 para farmácia e 1 vaga para marketing ou publicidade em Lusiânia. Já para Valparaíso estão abertas 4 vagas para administração e 3 vagas para pedagogia. Em Novo Gama são 2 oportunidades para quem cursa jornalismo e 1 para pedagogia. Os interessados devem se cadastrar no site do estágio. Boa sorte! Hoje é o Dia do Consumidor e o Procon de Valparaíso está com ações de orientação e até palestras. Nossa equipe acompanhou as atividades por lá hoje pela manhã. Orientações que podem tirar um peso das costas de quem enfrenta o problema. No caso do seu José Amarildo, ele procurou o Procon para reclamar dos preços das contas de telefone, que estavam vindo muito altas. Eu levei as contas, né, para que fosse comparado, né, com o que tinha sido pago anteriormente e atualmente estava mandando diferente, né, valores diferentes. Seu Amarildo está entre as mais de 180 pessoas que procuram o Procon em Valparaíso todo mês para reclamar sobre os serviços de telefone. Segundo dados do órgão, as empresas de telefonia aparecem em primeiro lugar no ranking. Só no mês de janeiro foram mais de 2.000 reclamações em Goiás, um aumento de 26% em relação ao mesmo período do ano passado. E se você é uma dessas pessoas que estão insatisfeitas, fique atento. Quando há uma interrupção do serviço de forma justificada, isso deve ser abatido, seja no abatimento de valores em relação à fatura que será cobrada ou então na prestação em dias decorrentes seguidos daquilo que foi cortado anteriormente. As contas de energia também são motivos de muita reclamação. A dica é primeiro tentar resolver conversando com a empresa, mas se nada for resolvido, a orientação é procurar o Procon. Vai procurar o órgão de defesa do consumidor para que o órgão tente, junto à agência, intermediar essa situação. E geralmente o atendimento, a reclamação tem êxito. As reclamações sobre os preços nas contas de energia também aparecem como uma das primeiras no ranking do Procon. E segundo o órgão, cerca de 50 pessoas vêm até aqui todos os dias para tentar resolver problemas como esse. E para ajudar os consumidores nessa missão, que é entender os seus direitos, o Procon de Valparaíso está realizando palestras e consultorias com advogados especialistas no assunto. Nós preparamos hoje palestras, né, voltadas para o comércio, com parte jurídica, com palestras informativas sobre o jurídico, sobre os direitos do consumidor. Esclarecimentos que têm ajudado muita gente, como o seu Genivaldo. Isso é importante para todo brasileiro, como eu, conhecer meus direitos para que não seja enganado pelas lojas e não passar em branco os nossos direitos. Disse tudo, né? A Semana do Consumidor está acontecendo no Procon de Valparaíso, que fica no Parque Rio Branco. Hoje, à tarde, um representante do Procon estadual vai dar orientações a partir das 2 horas da tarde. É aberto ao público, todo mundo pode participar. Como a gente disse, né? Dia do Consumidor, e aqui no J1 a gente segue falando sobre isso. Hoje já teve algum problema, se você já teve algum problema com produto ou com serviço, você pode mandar sua pergunta para a gente pelo nosso WhatsApp, 984-42-4000. Quem vai tirar as dúvidas e explicar tudo sobre esse assunto aqui com a gente é o advogado Diego Fernandes, que está aqui no estúdio. Diego, muito obrigado por ter vindo, boa tarde. Boa tarde. Eu primeiro começo falando, né, é muito importante ter um dia como esse para o consumidor ficar atento aí aos direitos, né? Sim, o direito do consumidor, ele é muito importante. Hoje, no Dia do Consumidor, é muito importante para relembrar o consumidor, a importância que tem o direito do consumidor. Hoje a gente tem um Código de Defesa do Consumidor muito amplo e com muitos direitos,
que devem ser cumpridos por todos os lojistas. A gente vai ver aqui no telão agora algumas dicas para o consumidor ficar atento. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só, direito do consumidor no caso de produtos duráveis, o consumidor tem direito de reclamar pelos vícios aparentes do seu produto em até 90 dias após a entrega. É esse o direito do consumidor, né? Em relação a esses 90 dias, muita gente não sabe disso. Sim, está previsto no Código de Defesa do Consumidor e é importante lembrar ao consumidor que esse prazo de 90 dias, em caso de vícios ocultos, com que um consumidor não consiga identificar de pronto, esses 90 dias contam a partir da constatação do vício oculto. Uma linguagem mais simples, o que seria o vício oculto? Um vício que o consumidor não consegue identificar aparentemente no produto. Vício, no caso, seria um dano? Sim, um dano. Uhum. Um dano que apareça depois de um ano, por exemplo. Tá certo. A gente tem outra dica aqui também no telão. Perda de comanda. Entenda quais são os direitos do consumidor. Em relação a isso, muita gente tem dúvida também. Perdeu a comanda no estabelecimento, em alguns casos tem escrito lá, caso perca essa comanda, tem que pagar R$200. Isso pode acontecer? Essa previsão nas comandas é ilegal, conforme o Código de Defesa do Consumidor, até porque o lojista ele não pode exigir do consumidor vantagem manifestamente indevida, até porque o risco da atividade ele é do empresário e não do consumidor. Ele não pode inserir isso às custas do consumidor. Ou seja, a pessoa que perdeu uma comanda pode ficar despreocupada em relação a isso? Sim, pode ficar despreocupada. Tá certo. Tem mais uma aqui no telão também. Comprou estragado ou vencido, o consumidor tem o direito de exigir a substituição das partes viciadas, não sendo sanado o vício em 30 dias, o consumidor pode exigir restituição do valor pago, troca do produto ou abatimento proporcional do preço. Outra coisa que muita gente não sabe, né? Sim, as pessoas não sabem desse direito e esse é um dos direitos mais importantes previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, não resolveu em 30 dias, o que acontece? A loja, obrigatoriamente, ela tem que restituir o valor, ou abater no preço, ou trocar o produto por um da mesma espécie. Certo. Tem mais perguntas aqui. Agora chegaram as perguntas dos telespectadores. A Sandra, do Jardim Paulista. Se eu tenho uma dívida em uma loja e a loja não quer fazer acordo, como não tenho condições de pagar o valor que a loja está pedindo hoje, gostaria de saber como devo agir, já que a loja não quer parcelar essa dívida. O que ela deve fazer? Sim, é importante destacar que a loja ela não é obrigada a parcelar ou fazer algum tipo de acordo com o consumidor. É importante que o consumidor procure um advogado especialista para tentar entrar em contato diretamente com a loja e tentar fazer um acordo. Ou seja, a loja não tem aquela obrigação de negociar a dívida, de parcelar a dívida. Certo. Outra pergunta aqui, Nilda, em relação a esse assunto do PROCON, né? Eu comprei uma máquina usada e o dono deu 6 meses de garantia, só que já voltou para a loja 2 vezes. Pediu o dinheiro de volta, deu um prazo de 30 dias e já passou os 30 dias e até agora nada. O que ela deve fazer? É importante que ela procure o PROCON primeiramente, faça uma denúncia contra a empresa e após procure um advogado para procurar os meios judiciais. Meu nome é Shirley Luiz, moro no Parque Estrela d'Alva, no Jardim Garra. Eu comprei um fogão numa loja e ele está com o pé faltando o pé do fogão, né? Já procurou o gerente e mandou procurar a autorizada, mas tratou com muita ignorância. O que ela deve fazer em relação a isso? Nós acabamos de falar sobre a questão do vício, defeito. Caso o produto esteja com algum defeito, ela deve exigir da loja. Se a loja se negar, procure o PROCON e um advogado especialista em direito do consumidor. E parece que foi o caso, né? Porque ela comprou o produto, quando chegou em casa viu que estava com esse problema. É o caso de mandar para a autorizada ou a loja que tem que resolver? Nesse caso, a depender do tempo que ela comprou, a loja ela tem que sanar esse vício imediatamente. Tá, então, Shirley, fica atenta com isso aí e vá atrás dos seus direitos. Valéria, fiz uma compra pela internet e não recebi. Descobri que a loja virtual não existe. Aí é um alerta muito importante, né? A pessoa precisa pesquisar bem antes de efetuar a compra, né? Sim, é muito importante que o consumidor pesquise. A gente tem várias ferramentas hoje na internet, consumidor.gov, reclame aqui. E caso o consumidor não consiga receber o seu produto ou constate que essa empresa não existe, é importante que ele registre uma ocorrência policial e procure os seus direitos. Peço que continue aqui com a gente vai para um rápido intervalo comercial. A seguir, nós vamos continuar tirando essas dúvidas em relação ao direito do consumidor. Vamos falar ainda sobre o resultado da rodada do Campeonato Candango e tem as opções para o fim de semana no programa. Voltamos já!
Estamos de volta com o J1, a gente segue falando sobre o Dia do Consumidor aqui no estúdio. Nós estamos recebendo o advogado Diego Fernandes. Você pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta para o 984-42-4000. Antes de abrir aqui para as perguntas dos telespectadores, vamos dar uma olhada no telão para mais dicas, para mais direitos aí dos consumidores. Esta ligação está sendo gravada e é seu direito receber a cópia. Prestadoras de serviços de telecomunicação têm de manter as gravações por 6 meses e devem enviar uma cópia aos clientes que as solicitarem no prazo máximo de 10 dias contados a partir do pedido. Outra coisa importante também, ou seja, o consumidor tem esse direito, ele pode ter acesso a essa gravação. Sim, importante direito previsto na resolução da Anatel. O consumidor ele pode exigir sim essa gravação, até porque em muitas situações o consumidor não consegue provar qualquer irregularidade que foi cometida via telefone e ele pode exigir essa gravação da empresa e a empresa é obrigada a fornecer no prazo legal, 10 dias. Ter acesso a isso é muito importante, né? Sim. Tem mais uma dica aqui no telão, vamos dar uma olhada? Cobraram a mais, receba em dobro. Olha só, muita gente não sabe disso também, né? Nos casos de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber o dobro do valor pago em excesso. Como funciona isso? Sim, outra previsão muito importante no Código de Defesa do Consumidor. Houve uma cobrança indevida, o consumidor ele poderá exigir em dobro e caso o fornecedor se negue, ele pode exigir judicialmente. Vou dar um exemplo, uma empresa de telefonia cobrou uma coisa que você não deve. Você pode então ir atrás e receber esse valor em dobro. Sim, ele pode exigir em dobro e caso se neguem, ele pode exigir judicialmente. Tem mais uma dica aqui no telão, vamos dar uma olhada? Passou o vexame? Expor que o consumidor ou cliente tem dívidas e não honra com os pagamentos é uma prática abusiva. É importante a gente falar agora sobre em relação a esse assunto. Claro que a pessoa pode ter algum problema financeiro, não conseguir pagar. Se essa pessoa for exposta de forma negativa, o que ela deve fazer? É importante que o consumidor procure um advogado se ele for exposto a alguma situação vexatória para ingressar com ação de danos morais no Poder Judiciário. Tá certo, a gente tem mais dicas no telão, mas vamos dar uma lida aqui nas mensagens que estão chegando. Olha só, a Kelly diz o seguinte: ano retrasado contratei um fotógrafo e demorou uns 6 meses para separar as fotos para o book. Já tenho 1 ano e 4 meses, 1 ano e 4 meses depois disso e nada do book. O que ela deve fazer? Ela disse que sempre que cobra, essa fotógrafa aí dá uma desculpa e não dá uma data para entregar o produto que ela comprou. É importante verificar se há um contrato escrito e qual o prazo que está previsto nesse contrato escrito. Caso já tenha passado o prazo, ela pode exigir judicialmente a entrega das fotos. É interessante a pessoa ficar atenta a isso, né? Em relação à prestação de serviço, está sempre atenta ao contrato. Sim, com certeza. Tá certo. Outra pergunta aqui, o Wellington de Lusiânia. Quando você vê uma oferta no panfleto, mas ele não bate com o que está na loja, o que a pessoa faz em relação a isso? É importante também destacar que é direito do consumidor exigir o preço que foi exposto no panfleto. Caso se neguem, ele pode tirar uma foto, tirar uma cópia e exigir judicialmente que seja cumprida aquela oferta. Até mesmo levar esse panfleto, né? Sim. Isso aí é propaganda enganosa. Com certeza. Tá certo. Outra pergunta aqui, Elber de Lusiânia. Pedir para o advogado explicar qual que é a função do PROCON. O PROCON ele fiscaliza e penaliza as empresas que desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor. Caso haja qualquer descumprimento da lei, o PROCON ele penaliza com a aplicação de multas. Tá certo, olha só, uma pergunta que chegou pra gente aqui, da Camila. Eu comprei pela internet uma cômoda de bebê e nunca recebi o produto. A loja também não devolveu o dinheiro. A loja decretou falência. O que ela deve fazer agora? Nesse caso é importante que ela verifique na internet se realmente essa empresa existe. Caso essa empresa tenha entrado em processo de falência, ela tem que entrar com um processo judicial e habilitar o valor dela no processo de falência. Quando a gente fala em entrar em processo judicial, muita gente pensa assim, poxa, isso aí vai levar tanto tempo para resolver, né? A pessoa precisa mudar esse pensamento, porque senão perde muitos direitos, né? Exatamente. É importante que o consumidor, todos os consumidores que têm os seus direitos violados, procurem o Poder Judiciário para, a partir desse momento, as empresas começarem a respeitar o direito do consumidor. Vamos lá agora para mais dicas aqui no telão, dá tempo ainda? Dá, perdi o ticket e agora a responsabilidade pelo controle do tempo de permanência dos veículos no estacionamento é da empresa e não sua. Aí diz ainda que a pessoa não é obrigada a pagar multa alguma. Essa cobrança é abusiva. A pessoa fica assustada quando lê lá no ticket, né? Se perder, tem que pagar determinada taxa, isso não existe. Sim, isso não existe. Tem várias multas abusivas, já vem multa de R$20, R$30. É importante que a empresa mantenha o controle e o consumidor não é obrigado por ser vantagem manifestamente indevida para a empresa.
Eu conversei hoje com o advogado Diego Fernandes sobre os direitos dos consumidores. Muito obrigado pela participação. Ótima tarde para você. Boa tarde. Olha só, hora de conferir agora os destaques do Globo Esporte. Um bate-papo franco, aberto, sem firula, com esse personagem do futebol goiano. Só vou voltar a tomar refri, comer doce e comer bolacha recheada, só como eu voltar a jogar. E eu tô apertado, entendeu? Não sou aquela pessoa que já tô, tipo assim, podia parar de jogar, já tô, não. As dificuldades e o carisma do Walter. É nóis no Globo Esporte, hein, gente? Não perca. A gente vai falar agora de futebol, é que amanhã, sabadão, às 8 da noite, tem confronto goiano no Campeonato Brasiliense. Formosa recebe em casa, no estádio Diogão, o Luziânia. A partida está marcada para as 8 da noite, mas se você quer acompanhar essa partida aí, tem ônibus saindo às 5 horas da tarde do ginásio de esportes do centro aqui de Luziânia. O telefone para você agendar a sua vaga, está aparecendo na tela, é o 99819-5741. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no telão para acompanhar como que ficaram os outros jogos dessa rodada do Campeonato Candango. O Real venceu por 2-0 o Taguatinga, o jogo foi no Mané Garrincha às 3h30 da tarde. Ceilândia perdeu para o Formosa por 1-0. Paracatu venceu aí o Santa Maria por 2-0. Luziânia perdeu para o Brasiliense, como a gente mostrou aqui ontem, né? 2-0 dentro de casa. E o Gama, líder da competição, venceu o Sobradinho por 4-1. Goleou o Sobradinho lá no Bezerrão, no dia 13, às 10 horas da noite. Agora nós vamos dar uma olhada no telão também, como que ficou a tabela de classificação depois desses jogos. Gama segue líder com 22 pontos, na sequência vem o Brasiliense também com 22. Real tomou o lugar aí do Luziânia, né, que estava em terceiro, Real agora com 16 em terceiro lugar, Luziânia em quarto com 14 pontos, Sobradinho 13 pontos, Paracatu 11 pontos na sexta colocação. Agora a gente vem para o outro lado da tabela, Capital com 9 pontos em sétimo lugar, Formosa, outro time goiano na competição, também com 9 pontos em oitavo lugar. A gente lembra que se o Formosa manter aqui essa posição, ele segue para outra fase do Campeonato Candango. Ceilândia com 8 pontos em nono lugar, Taguatinga com 6 e os lanternas aí da competição, Santa Maria com 1 ponto e Bolamense nenhum ponto ainda na 12ª colocação. A gente, claro, segue acompanhando todos os detalhes do Campeonato Candango. Hora de conferir o que vai rolar aqui na nossa região no fim de semana, tá na hora do programão. Programão chegando com dicas para o seu fim de semana. E a sexta-feira já começa com aquele sertanejo. Alô, gente, aqui quem fala é o cantor Márcio Luiz e eu tô aqui para convidar vocês para 2 super festas, viu? Nessa próxima sexta-feira, os shows acústicos voltam a acontecer aqui no Luziânia Shopping, em Luziânia, a partir das 19 horas. E você pode trazer sua turma para fazer a festa junto com a gente, tá bom, gente? E no domingo, a gente vai ter um encontro marcado lá na Premium Lounge Bar, também em Luziânia, para fazer uma super tardezinha do modão, tá bom, gente? Traz sua galera e vamos se divertir a partir das 17 horas. Vamos lá, que a gente tem encontro marcado. Vamos cantar e beber à vontade. Aqui é o cantor Nailson Ribeiro e eu tenho um convite especial para fazer para você, viu? Hoje eu vou estar lá na Premium Lounge Bar a partir das 20 horas, fazendo o melhor do sertanejo aniversário do forró e você não pode perder, hein? Tem Open Bar de Cozumel pra mulherada a partir das 20 horas. Te vejo lá. E amanhã eu vou estar lá no Savassi do Itapaé, Valparaíso. Te vejo lá para fazer o melhor do sertanejo aniversário também. Tamo junto! Moçada de Luziânia e região, aqui quem fala é a Brunella Reis. Eu vim aqui deixar um convite especial, hein? Neste sábado, a partir das 21 horas, eu estarei lá na Premium Lounge Bar fazendo aquele sertanejinho gostoso pra você. Vai ser mais ou menos assim, ó. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Nosso encontro tá marcado, hein? Te espero lá. Beijão! Fala, meu povo, firme? Tô passando aqui para convidar vocês para o nosso super show sexta-feira às 22 horas na Chuperitos Forgados. Chama a sua galera e vem, vai rolar sertanejo, modão, forró, é para dançar a noite toda. Então, vem que vai ser bom demais. Tchau, obrigado! Oi, Luziânia! Primal Hits Rock 80 chegando aí, dia 16 de março, sábado, no Rocks Torre. É isso aí, bem-vindo aos anos 80. Bora! Bora! Criança, amor, e fica imaginando
uma janela. Alô, galera de Luziânia e região, eu, Geraldo Viana, convido todos vocês para o próximo sábado, a partir do meio-dia, para uma grande feijoada beneficente no CTN, Centro de Tradições Nordestino de Luziânia, ao lado do IFG. Vão e leve sua família para a gente participar dessa festa maravilhosa, passar uma tarde bonita, tá, acompanhado com um bom violão e com as boas músicas. Obrigado. E tem lançamento nos cinemas. O longa Maligno é protagonizado por Sarah, que começa a suspeitar que algo maligno está agindo sobre seu filho e controlando suas ações. Com um crescente terror tomando conta de sua família, ela se vê entre o medo e a razão à medida que tenta descobrir o que há de errado com ele. He's so different now. I feel like I don't know him. Capitã Marvel continua nas bilheterias dos cinemas. Ambientado nos anos 1990, a história do universo cinematográfico da Marvel acompanha a jornada de Carol Danvers. Conforme ela se torna uma das personagens mais poderosas do universo, uma guerra entre duas raças alienígenas chega à Terra. A personagem se vê junto a um pequeno grupo de aliados bem no meio da ação. You know how to fly this thing? We'll see. That's a yes or no question. Yes. Antes de encerrar essa edição, a gente fala ainda que um agente prisional recebeu um bilhete de um dos presos com uma proposta de suborno. O detento oferecia R$50 mil e em troca pedia celulares. Você vai saber agora o que esse agente fez. O bilhete começa apelando para o lado sentimental. Estamos nesse sofrimento aqui e precisamos de uma força para saber como está nossa família, escreve o presidiário. A proposta indecente vem logo em seguida. O senhor não quer ganhar um dinheiro extra em uns rádio? Ajuda nós, chefe. Uns 50 mil a cada 15 celulares o senhor nos ajuda. Ou o senhor faz a sua oferta para mim. O bilhete original foi levado para a delegacia, mas a nossa equipe teve acesso a essa cópia em tamanho real. O texto tem 15 linhas e foi escrito no Presídio Estadual de Anápolis, uma tentativa de suborno, que quem recebeu foi o Michael. O que você sentiu? Qual foi tua reação quando esse detento te entregou? No primeiro momento foi uma reação de nervoso. Eu fiquei realmente nervoso com a situação pelo fato de nunca ter dado brecha nenhuma para esse cidadão, para ele estar me entregando esse tipo de bilhete. Michael é agente prisional há 5 anos. Desde janeiro trabalha na unidade de Anápolis, que é exclusiva para presos ligados a uma violenta facção criminosa de São Paulo. Ele sabe do perigo de negar uma proposta como essa, mas jura que nem pensou 2 vezes. Qualquer valor em dinheiro, nada paga a honestidade. Nada paga a nossa honestidade, aquela tranquilidade de você estar indo e vindo onde você quiser, não ter que ficar na mão, porque para mim você vai fazer uma situação dessa, vai ficar na mão do cidadão desse. Quem ficou na mão foi Heider Oliveira Batista, que agora vai responder pelo crime de corrupção ativa. Mais um de uma lista que já tem furtos e até homicídios. Foi feita uma ocorrência policial, vai ser aberta uma sindicância e com certeza a pena do preso será aumentada. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária disse que o preso continua no presídio de Anápolis e que a atitude do agente está de acordo com a função que ele exerce, garantindo a ordem e a segurança na unidade prisional. O J1 termina aqui. Outras notícias do Estado você acompanha no J2 às 7h15 da noite. A gente volta a se ver na segunda-feira. Ótimo fim de semana para você. Até lá!